Nós
Oremos. Senhor Deus, Deus bendito, pela Tua graça o Senhor nos revelou coisas de fato incríveis para o ser humano. Como Paulo diz, loucura, mas loucura para os que se perdem. Para nós, exatamente o Evangelho da salvação. O Cordeiro que foi morto, que ressuscitou. O Cordeiro que virou na sua ressurreição e assunção aos céus, e quando chegar novamente aqui na terra, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Juiz dos juízes, aquele que virá buscar o seu povo eleito. Ó meu Senhor, dá-nos entendimento dessas coisas, não apenas de forma religiosa, cultural, intelectual, mas que a gente possa entender de fato com o Teu Espírito que habita com o nosso Espírito, para que assim nós possamos realmente viver para louvor da Tua glória. Amém. Irmãos, eu tinha mandado para o João e Magali outros cânticos e troquei os cânticos todos, por isso que deu essa convitinho aí, porque eu mudei, como eu mudei a pregação, eu sempre digo para os irmãos aqui, acontecem coisas durante a semana, alguns irmãos entram em contato comigo e eu vejo o que é que está perturbando alguns irmãos, e às vezes eu mudo uma pregação que eu já estava estudando, eu mudo, porque eu vejo qual é o direcionamento, de que é que os irmãos estão precisando. Então, irmãos, nós temos, nessa nossa época tão conturbada, vocês sabem, não sei se todos conhecem, os mais antigos aqui lembram, presbítero Marilo Costa, morreu agora, semana passada, de Covid, já é o segundo presbítero da primeira igreja lá que morre de Covid, nessa nossa época agora. Então, o presbítero Daniel, daqui da nossa igreja, pastor Antonino, daqui da nossa igreja, que tem comorbidades diversas, são pessoas que têm vários tipos de problemas já. Então, Antonino é médico, então ele mesmo já disse, velhinho, como ele me chama, velhinho, eu não apareço na igreja enquanto esse negócio, nem na igreja, nem em lugar nenhum. Ele é médico, trabalha. Estou dispensado pelo governo, então não estou trabalhando. E o Daniel ainda ontem, se eu não me engano, ontem mesmo, eu conversando pelo zap com ele, disse, velhinho, não saia de casa, fique em casa com as suas netas. Hoje de manhã ele esteve aqui na escola dominical, porque de fato a pessoa se sente enjaulada também dentro de casa, né? Então, irmãos, aí eu disse para o Daniel, eu digo, olha, preste atenção que a morte que a gente só via na televisão está chegando perto da gente, nas nossas casas, parentes, irmãos da igreja. 2 presbíteros já morreram na primeira igreja, 2. Então está chegando perto. Um parente meu já morreu também, em Najá já morreram 2 parentes. A enfermeira Ana Emília, daqui da nossa igreja, que nunca mais apareceu porque está na linha de frente. Já morreu uma irmã e um cunhado, o marido da irmã, já morreram de Covid. Então tem outras pessoas daqui. Vilta não tem vindo para a igreja, e eu mesmo disse, é melhor não vir. O filho dela vive na linha de frente, ele é fisioterapeuta, está na linha de frente aí, e ela já teve Covid, o outro fica em casa também. As 2 irmãs daqui, já velhinhas também, doutora Amália, aquela outra, Nilza, eu mesmo disse, olha, é mais sensato que vocês fiquem em casa. A pregação não vai para o YouTube, no site da igreja, para elas ouvirem. Então é complicado, irmãos, é complicado. E hoje eu quero falar pelo fato de que ligaram para mim, minha própria irmã ligou, meu Deus. Eu fico preocupado, irmão. Realmente eu fico preocupado. Hoje de manhã Daniel falou isso. Eu não sei, sabe, essa carência tão grande das pessoas que conhecem a Deus. Então é meio complicado para mim entender isso. Eu sei que algumas pessoas são mais fortes, outras são mais fracas, mas essa carência de alguém dizer que me ama, de alguém... Caramba, que é isso? Tem coisa errada aí. Aí eu resolvi preparar essa palavra de esperança, uma palavra de esperança, com base em Apocalipse 5. A mensagem do Apocalipse é basicamente uma mensagem de esperança, para mostrar à igreja que o Cordeiro já venceu, mesmo passando o cão que vai passar no Apocalipse lá, não interessa, o Cordeiro venceu já. Isso aí eu estou mostrando para vocês, Deus mandou João escrever para as igrejas, para mostrar para as igrejas que a batalha está vencida.
É uma batalha que nem é de vocês, ela já está vencida. Vocês apenas têm que ser santos, só isso. Então, irmãos, vamos ver aqui o capítulo 5, nós vamos ler todo o capítulo, ele é pequeno. Apocalipse. Eu disse para os irmãos que era a mensagem do Apocalipse. Apocalipse, então ninguém pense que eu vou dizer aqui o que é o bicho de 7 cabeças, 7 chifres. Eu não sei, nem quero saber o que é isso. Quando chegar no dia certo, eu saberei. Ainda digo mais, quem se avora em dizer o que é essas coisas do Apocalipse é um arrogante. Não foi dado a nós saber o que é isso. Então, Apocalipse capítulo 5. É um capítulo pequeno. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reinos e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões, e milhares, e proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então, irmãos, isso é uma mensagem de esperança com base nesse versículo aqui, no livro de Apocalipse todo, mas nós não vamos aqui explicar os mistérios do Apocalipse, já disse. Quem vive explicando aí, na minha opinião, é um arrogante. Deus não deu essa revelação do que é para a gente. O que era para João entender, ele disse. Entendes o que vês? Logo no primeiro capítulo. Entendes o que vês? 7 candelabros na mão e 7 estrelas na outra. João disse: não, senhor, não entendo não. Depois eu vou lhe dizer. Os 7 candelabros são as 7 igrejas e as 7 estrelas são os 7 pastores. Então o que era para João entender, ele revelou na hora. O resto ele não revelou. Ele mandou só João escrever e pronto. Então eu entendo que ficar de o que é 7 cabeças, o que é 7, o que é não sei o que, o que é não sei o que, tem uma boa dose de arrogância do ser humano achando que sabe o que Deus não lhe disse. Aconteceu isso com Eva. Muito bem. Na verdade, irmãos, o ditado popular diz para a gente: a esperança é a última que morre. Coisa linda, né? Esperança é a última que morre. Esperança é a última que morre. Ora, se a esperança é a última que morre, então, de fato, a esperança também morre. Esta é a realidade do mundo sem Cristo. Até a esperança morre. Na verdade, quando olhamos para a triste realidade do nosso mundo, não temos realmente muitos motivos para ter esperança, não.
A história do mundo nos mostra isso, a eterna corrupção instalada nas esferas de poder governamental, inclusive nos reis de Israel, príncipes, juízes e tudo. A Bíblia está aqui para nos mostrar isso. A violência desenfreada, o egoísmo do ser humano que só pensa em si mesmo, as guerras absurdas, uma guerra mundial para nos ensinar. Em seguida teve a segunda. Ensinou o quê? Nada. O egoísmo do ser humano, a pobreza, as doenças e até as catástrofes da própria natureza, sejam elas naturais, como um vulcão que entra em erupção, ou por causa do que o homem provoca, entupimento tudo quanto é esgoto, impermeabilizando uma cidade inteira, de não sei quantos quilômetros quadrados, chove, não tem bueiro, não tem nada, alaga tudo. Catástrofe. Ah, como é que Deus faz? Deus? Foi você quem fez. Que Deus o quê? Que Deus o quê? A natureza está apenas reagindo à agressão que você mesmo fez. Muito bem. Então, tudo isso, irmãos, constitui motivos de sobra para que percamos a esperança. Quem tem esperança de morar em São Paulo, naquela situação ali, tudo alagado o tempo todo, no Rio de Janeiro, com assalto todo canto, toda hora. Então está ficando complicado, inclusive na nossa cidadezinha, tão interiorana, nossa capital. Antigamente a gente viu o nosso jornal aqui, JPB, você ouvia notícias. Agora não, é só assalto, crime, morte, assalto, crime e a Covid que está na moda. Né? Mas tem vezes que eu estou olhando e digo, Margarete, você prestou atenção que todas as notícias até agora, isso antes da Covid, todas as notícias até agora foi só crime, assassinato, roubo, assassinato, crime, banco explodido, não sei o quê. Na nossa capital, que coisa. Até pouco tempo não era assim. Bom, irmãos, então manter esperança em quê mesmo? Somente as ciências, que são o ápice da arrogância do ser humano, eu digo isso porque eu sou cientista, então só a ciência insiste em afirmar que as coisas estão melhorando. Está tudo melhorando. Está tudo melhorando, mesmo contra todas as evidências. À medida que o conhecimento das ciências aumenta, o mundo está melhorando. Mas onde? Que mundo esse está melhorando? Está melhorando para alguns. Está melhorando para alguns. Então, irmãos, olha só. Ilusão essa história de estar melhorando. O que foi que Deus disse? O que está escrito na Bíblia? A triste realidade do mundo corrompido pelo pecado é que ele está condenado à morte. Adão, por tua causa toda a terra é maldita. A alma que pecar, essa morrerá. Não está escrito isso? Então como é que eu que sou crente vou dizer, mas o mundo está piorando, que coisa é essa? Cadê Deus? Por que não está melhorando? A ciência não diz que está melhorando. Que ciência? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Então, irmãos queridos, até a esperança, mesmo que seja a última, também morre. Também está morrendo. Uma irmã daqui da nossa igreja, perdeu alguns parentes na Covid agora, ligou para mim, coitada, sem esperança nenhuma. Pastor, nós estamos morrendo aos poucos, foi a frase que ela disse. Eu disse, minha irmã, você nem imagina o tamanho da verdade que você disse. O mundo está morrendo aos poucos, desde que Deus o amaldiçoou lá em Adão. O mundo vai morrer, minha irmã. Todos nós estamos morrendo aos poucos. Agora não esqueça, nós, os filhos de Deus, temos uma esperança. Ele ressuscitou, Ele vai restaurar esse mundo que Ele mesmo amaldiçoou e vai destruí-lo. Ele vai redimir esse mundo, e nós devemos ser uma prova disso, de que essa remissão e essa redenção já está em andamento. Ele está morrendo aos poucos, mas já está também sendo redimido aos poucos, através dos seus eleitos. Lembre disso. Mas ela estava totalmente desesperançada. Quando ela disse isso, você nem imagina o tamanho da verdade que você disse. Nós estamos morrendo aos poucos. Não só nós não, é o mundo todo. Mas há uma esperança para nós
os eleitos. Mas a igreja vive nessa esperança? Por que é que é todo mundo tão morrendo de tudo, de preocupação, de preocupação, que angústia, que é isso? Que é isso? A própria igreja quer porque quer transformar os pastores em psicólogos. Alguém deu um jeitinho nesse cupim aí? Ele pode até ser convertido, mas... Se ele se instalar no nosso piano aqui, adeus piano. Muito bem, irmãos, então, sabe, eu sei que as pessoas têm carência, eu sei. Eu sei que as pessoas estão todas desesperançadas, estamos morrendo aos poucos, como a moça me disse. Peraí, isso é verdade, mas peraí, eu não sou crente. Eu não sei quem é meu Deus. Eu não sei o que é que está acontecendo. Então, irmãos, a gente tem que ter esperança. E essa esperança tem que estar firmada em alguma coisa. Em quê? No meu Senhor Jesus, na sua palavra. Olha a pregação de não sei quanto domingo atrás. Consultem os tempos passados. Vejam o que é que está escrito na Bíblia. Estão pensando que esse negócio de pandemia é coisa nova? Que nem eu ouço jornalista, como é que pode jornalista, alguém que é culto, dizendo, nunca se viu isso. Esse camarada é um analfabeto. Consulta os tempos passados, vai ver a história, quantas pandemias na história já houve. Desde o ano 162, depois de Cristo, já houve uma grande pandemia, sei lá. Agora, nunca se viu isso. Mas como nunca se viu? Que é isso? Jornalista. Alguém que é para ser instruído. Então, irmãos, prestem atenção, meus queridos. A igreja vive nesta esperança, ou está todo mundo precisando de psicólogo? Qual a real situação da igreja neste mundo que está morrendo aos poucos, como a moça me disse? Quando olhamos para a igreja dos nossos dias, infelizmente, também não temos motivo para ter esperança nenhuma. Afinal, o que é que vemos? O comércio de supostas bênçãos nas igrejas, o misticismo de pessoas totalmente, supersticiosas, achando que a Bíblia tem algum poder nela mesmo, para botar na minha sala lá aberta no Salmo 90, 91, dependendo da versão, e estou protegido com a Bíblia. Totalmente supersticioso. O nome de Jesus, o sangue de Cristo, tudo superstição. Não tem conhecimento nenhum de Deus. O psicologismo infiltrado dentro da igreja. As pregações são todas psicologizadas. O entretenimento, banda de louvor, não sei o que, tudo bonito para atrair as pessoas. Isso dentro da igreja. Os cultos foram substituídos por shows. Mas shows mesmo. Em português, espetáculo. Substituíram a pregação do Evangelho. Muitas vezes a pregação é apresentada por uma peça teatral aqui na frente. O pessoal pensa que não tinha teatro no tempo de Jesus. Tinha maior do que os que tem hoje. Século 21, João Pessoa. No tempo de Jesus tinha teatro maior do que os que tem hoje. Século 21 em João Pessoa. O pessoal pensa que teatro. Pensa que não tinha teatro naquele tempo, que não tinha artista, que não tinha show. Tinha. Muito mais do que hoje até. Então, irmãos, substituíram a pregação por shows, por tudo. Substituíram a pregação da necessidade de conversão. Shows substituíram a pregação da necessidade de santificação. Shows substituíram a pregação da necessidade de um compromisso com Deus, um compromisso com a palavra, um compromisso com a verdade. Não, eu só sou crente no domingo que eu assisto um show lá na igreja. Pregação linda. Que pregação linda. Os poucos crentes fiéis em algumas igrejas, Daniel hoje disse, rapaz, a nossa geração é uma geração tal que está em extinção. Claro que está em extinção. Toda geração chega um tempo que ela está em extinção. Mas eu já disse para ele, porque a nossa cultura, eu e Daniel e Antonino, nós temos uma cultura dentro da nossa igreja presbiteriana, que aqui na nossa igreja só tem nós três. Todos os outros vieram de outras
denominações, de outras igrejas. Só tem eu e Daniel e Antonino que nascemos e nos criamos dentro da igreja presbiteriana. Só 3. 2 pastores e um presbítero. Todo o resto veio de outras denominações, de outras igrejas. Então não tem uma cultura, digamos assim, desde criança, de ser ensinado pelo pai, pela mãe, como eu tive, como Daniel teve. Isso não existe mais. Culto doméstico, embora vocês sabem disso, o quanto nós lutamos para criar a cultura do culto doméstico em casa agora, na época de Covid, todo mundo em casa, mas vocês sabem que não colou, não rolou o negócio. Por quê? Porque a cultura de hoje não permite mais isso. Mesmo todo mundo em casa. Cada um tem a sua hora de acordar, cada um tem a sua hora de levantar. Não há mais o que havia no nosso tempo. Todo mundo acordado para o culto doméstico. Isso não tem mais. Muito bem, irmãos. Então nós não temos motivo realmente, quando olhamos a igreja, eu conheço a igreja desde que eu nasci, não temos nenhum motivo para ter esperança, não. Os crentes daquele tempo, como a gente diz, sentem-se um peixe fora d'água dentro das igrejas. O meu genro, que foi criado na igreja pequeno, com o pai e a mãe ensinando e tudo, a igreja como era, no tempo dele também. Obviamente, se ele é meu genro, ele normalmente é bem mais novo do que eu. Mas, quando foi para casar, eu disse para ele, do jeito que você está, minha filha não casa, não. Eu disse, não, meu sogro, eu vou voltar para a igreja, eu sou crente, não sei o quê, mas eu fui para o exército, eu fui não sei mais para onde, fui fazer doutorado, não sei o quê, mas eu estou voltando para a igreja agora. Tá? Voltou. Quando entrou na igreja dele, ele viu que não era mais igreja, era uma boate. Ele viu que não era mais culto, era um show, era uma festa. Palavra daqui da Paraíba, era uma esculhambação. O rapaz saiu da igreja, nunca mais voltou e tirou minha filha também. Tem 2 filhos, um de 7 e um de 3, que nunca pisaram na igreja, a não ser dessa vez que eles foram pequeninos, o primeiro. Ele está certo? Não, ele está errado. Ele se decepcionou com a igreja, isso não é a minha igreja. Eu senti isso quando fui para o Banco do Brasil, e passei 15 anos pelo interior do Banco do Brasil aí, fora da igreja. Quando eu voltei para a igreja, o que é isso? Que igreja é essa? 15 anos que eu passei fora. Que igreja é essa? Eu também vi isso. Então quem está dentro, no dia a dia, igual o pai que cria o filho, ele não vê o filho crescer. Quem passa um tempo sem encontrar, mas como esse menino está grande? Pois é. Então quem está dentro não percebe a mudança. Aí os crentes mais velhos hoje dentro da igreja se sentem um peixe fora d'água. Jovem é outro papo. Ensinaram isso. Chico Anísio, pode um negócio desse? Chico Anísio ensinou para a igreja que jovem é outro papo. Aí jovem é outro papo. Tem que ter culto de jovem. Tem que ter salinha para as crianças, não sei o quê. Quem disse isso? Onde é que está na Bíblia isso? Filha para estar do lado do pai. Na escola dominical, no culto, seja onde for. Quem ensinou essa história de criança é outro papo, jovem é outro papo? Chico Anísio, psicólogo, Freud, sei lá quem. E esses camaradas escreveram a Bíblia por acaso? Piaget, sei lá quem. Vygotsky, os Campbell, esse pessoal aí. E esse povo é crente pelo menos? O que é que a Bíblia nos ensina? Não serve mais. O que serve agora é a psicologia. Então, irmão, realmente eu pelo menos não tenho esperança nenhuma, não. Na igreja eu não tenho esperança nenhuma. O que eu vejo na Bíblia é que Deus vai destruir a igreja. Que nele destruiu Israel a vida inteira e não sei quantas vezes. Então ele vai destruir. Essa igreja mundanizada 100% como está, com raríssimas pessoas dentro que realmente são crentes, ele vai destruir. Obviamente ele vai deixar o remanescente fiel. Não é... Vai olhar os tempos passados. Pergunta aos tempos passados como é que Deus age. Pois é isso que ele vai fazer. Talvez essa Covid aí seja o chicote. A China seja o povo que ele levantou para fazer isso. E ele sempre fez na história da humanidade. A Síria, Babilônia, Média Pérsia, Grécia, Roma. Ele não sempre fez isso? É ele mesmo quem levanta o povo opressor. O povo opressor, mesmo sem saber, é servo de Deus. Satanás também. Então, irmãos, prestem atenção. Não há realmente, sabe? Não há realmente. Assim como o pobre do João, o único apóstolo vivo estava jogado numa ilha para morrer lá, exilado. Sem condições de reagir.
nem era para reagir. A gente vai ver isso aqui. Como esse apóstolo se sentia nessa ilha? Eu imagino que ele estava sentindo mais ou menos como Elias, naquela época dele lá, que achou que estava só. Senhor, mataram todos os seus profetas, só eu. João devia estar mais ou menos do mesmo jeito. Senhor, mataram todos os seus apóstolos, eu fiquei só. E estou jogado nessa ilha aqui agora, exilado. Era assim que João estava sentindo, no mínimo. Não é? Sem nenhuma esperança. O Império Romano, o Império das Trevas, representado pelo trono de Nero, de César, que era Nero na época, dominava tudo. Perseguia e matava os cristãos, inclusive os apóstolos. E ele, João, era o único só, sem condições de esboçar qualquer reação, e como eu disse, nem era da competência dele esboçar reação nenhuma. Então, às vezes, irmão, nós nos sentimos assim, vendo o mundo, o império das trevas prevalecer sobre a igreja. Eu vejo isso. O império das trevas prevalecer sobre a igreja mundanizada. E você chama atenção, como sempre aconteceu em Israel, é criticado, é marginalizado. Naquele tempo matava os apóstolos de Israel. Hoje não pode matar o pastor. Faz o quê? Abandona o pastor, fica falando só. Como a gente diz na piada, que passa seis gatos pingados. Pois é. Então, irmãos, lá vem o mundo devastando tudo. E nós nos sentimos impotentes realmente. E o que é pior, em muitos casos, com o entendimento embotado, com um entendimento falso, imaginando que temos que reagir, temos que fazer alguma coisa para mudar o mundo. A igreja tem que fazer alguma coisa para mudar a sociedade. Mas onde é que tem isso na Bíblia? A igreja tem que ser santa. Onde é que tem no Velho Testamento que Israel tinha que converter alguma nação? Não tem. Eles só tinham que ser povo de Deus para mostrar aos outros povos como é que vive uma nação que tem um Deus tão poderoso, que deu uma lei toda organizada, que deu tudo, que deu sacerdotes para lhes ensinar. Era só isso. Não há uma única ordem no Velho Testamento para Israel pregar em canto nenhum. Eles tinham que ser exemplo de povo de Deus. Assim mesmo é a igreja. Procure alguma ordem para a igreja pregar em algum lugar no Novo Testamento. Não tem. Quem prega é pregador. Quem prega é evangelista e apóstolo naquele tempo. Pastor ensina a igreja. Irmão, crente, vive como crente, só isso. Vive como crente, a sua vida é uma pregação. Se você tiver o dom da palavra, melhor ainda. Se não, a sua vida é uma pregação. É isso que é a igreja. O que passa disso é empresa religiosa. E as pessoas não são crentes. Detalhe, quem fizer parte dessa empresa religiosa não é crente. Então, irmãos, às vezes é isso, de a gente achar que a gente tem que fazer alguma coisa, mas fazer o quê, meu amigo? Onde é que tem? Jesus mandou João fazer alguma coisa aqui. Ele sequer passou a mão na cabeça de João, quando ele apareceu para ele lá no capítulo 1, 2, 3, dizendo para ele o que era que ele tinha que fazer. Ele disse, meu filho, olha, fique calmo, vice, como se diz aqui em Pernambuco, vice, fique calmo, eu vou tirar você daqui, eu vou ajeitar tudo, eu vou dar um jeito em César, eu vou ajeitar tudo, eu vou dar poder para a igreja. Ele disse isso por acaso? Não. O João lá, como se diz aqui na Paraíba, lascado, o que foi que ele disse? Escreve aí o que eu estou te dizendo. Não mandou, foi o pobre trabalhar. Escreve aí o que eu estou te dizendo. Capítulo 1, se mostrou a ele, revelou o que era, para revelar o que era. Revelar é tirar o véu, é decifrar. Os candelabros são as igrejas, as estrelas são os pastores. Pronto. Escreve aí para essas igrejas. Éfeso, Esmirna, Tiatira, todas elas, Pérgamo. Escreve todas as igrejas aí. Aí, depois do capítulo 3, que termina as cartas, no início do capítulo 4, ele diz logo, então eu ouvi a voz daquele que falou comigo, que era uma voz de trovão, de muitas águas, sei lá o quê. E abriu-se uma porta no céu e ele disse, vem aqui, eu vou te mostrar aqui o que vai acontecer. Ele levou João para o céu para mostrar, mas ele não disse, eu vou te tirar daqui, eu vou ajeitar a tua vida. Ele não disse nada disso, não. Então, irmãos, é exatamente nesse momento que nós vemos a diferença entre a esperança do mundo. Está sem jeito o negócio. A esperança é a última que morre. E a diferença da esperança de um cristão. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei o que é o mundo.
caído e amaldiçoado pelo próprio Deus. Eu sei quem é Satanás. Eu sei dos seus poderes, das suas astúcias. Eu sei quem sou eu, um miserável pecador, dado ao pecado o tempo todo. Eu sei que o meu Senhor me conduz, seja onde for, seja do jeito que for, com Covid, sem Covid, o cão. Eu sei quem é o meu Deus. Eu só tenho que fazer o que Ele me mandou fazer. E mais, certo de que eu não tenho como fazer o que Ele me mandou fazer, se não for fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Eu não sei tudo isso. Ou não. Aí eu vivo cheio de agonia. Alguém tem que estar me falando coisas bonitas o tempo todo para eu poder sobreviver na Covid. Por quê? Porque você não tem esperança. A sua esperança é a esperança do mundo que a Covid levou. É a última que morre. Pois é, a sua já está morrendo também. Que história é essa? Irmãos queridos, quando o último apóstolo, ainda vivo, achava que tudo estava perdido, eis que acontece algo sobrenatural. E ele é chamado a ver as coisas que ainda haviam de acontecer. No capítulo 1 ele teve a visão, né, de Jesus glorificado, aquelas olhos de fogo, não sei o que, tudo, estola sacerdotal, viu tudo aquilo e Jesus falou. Os candelabros numa mão, as estrelas na outra, e ele caiu apavorado com aquilo tudo, foi levantado. Tu entendes o que vês? Entendo não, Senhor. Pois eu vou lhe dizer, os candelabros são as igrejas, as estrelas são os pastores, os anjos das igrejas. Escreve para essas 7 igrejas o que eu vou lhe dizer. Pronto. Aí depois, no início do capítulo 4, ele diz assim, depois dessas coisas, que coisas? Essas coisas que eu acabei de falar agora. Ele teve uma visão lá na ilha, Jesus apareceu para ele, teve essa visão desse cordeiro, desse ser extraordinário, com 5 os candelabros, com as estrelas, e sabe o que é isso? Não, eu vou lhe dizer o que é. É isso, isso, isso. Pronto. Pois agora escreva para essas igrejas aí. Escreva para esses pastores aí o que eu vou lhe dizer. Depois disso, depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, aquela grande voz, como voz de grande trovão, pronto, ele viu isso, era a voz do cordeiro, como de uma trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então não houve esse negócio de meu filho, fique calmo, olha, eu vou cuidar de você, meu bichinho. Um dia que não aparece. Não. Ele apenas fez João lembrar o que ele tinha dito tantas vezes. Como Jesus fez lembrar os 2 discípulos no caminho de Emaús, já pregamos sobre aqui. Já pregamos sobre isso aqui. Então, irmãos queridos, olhem só. Quando João achava que estava tudo acabado, aí vem essa visão, chama ele para o céu para lhe mostrar as coisas que haveriam de acontecer, e a esperança voltou para o apóstolo. Esperança que ele devia comunicar à igreja, mandar para as igrejas. Qual foi a carta para as igrejas? Simplesmente que se arrependessem. Simplesmente. Não foi dizendo que a igreja tem poder para mudar a sociedade, que a igreja é a voz do governo. Não. Foi se arrependam. Vocês estão secularizados. Vocês estão aculturados com o mundo. Foi essa a mensagem. Se arrependam. A última igreja lá Laodiceia, ele disse, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Se arrependa. E disse lá qual era o pecado. Em todos os casos o pecado era estar aculturado. Só isso. O velho ensino de Paulo lá em Romanos 2. Não vos conformeis com o presente século, ou seja, não tomem a forma desse mundo, não se aculturem. A igreja está 100% aculturada. Inclusive querendo que seus pastores sejam psicólogos e não mais teólogos. Esse povo não tem esperança. Esse povo não tem esperança. Se a vida de psicologia cura alguém, ele melhora a sua situação, o seu entendimento, melhora. Mas como ela não trata com pecado, via de regra o problema raiz é pecado, vai cair mais na frente de novo. Não tem para onde correr. Vai acontecer de novo. Então, irmãos, preste atenção.
Eu estou invalidando a ciência? Não, eu estou dizendo que a gente, se é crente, tem que prestar atenção. O nosso ensinamento está na palavra de Deus. Ou não? Então, irmãos, a carta do Cordeiro para os anjos das igrejas foi simplesmente que se arrependessem. Não era mensagem de empoderamento da igreja, Deus vai resolver tudo para vocês. Não, irmãos, leiam. Foi chamando as igrejas ao arrependimento, foi só isso. A igreja não tem que reagir a nada. João não tinha que reagir a nada. Crente não tem que reagir a nada. Ele tem que ser crente. Como Paulo ensina aos Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra pessoas, não é contra governador, prefeito, ou seja lá quem for. É contra o demônio, está escrito, é contra potestades e principados, é contra o demônio. Eu não tenho poder contra essas coisas. Quem tem esse poder é o Cordeiro que já venceu. Eu tenho que estar atrás dele. A coisa é sobrenatural, não é algo natural. A minha esperança não é algo natural, não é a esperança do mundo, essa morre, mesmo que seja a última. A minha esperança não morre, a minha esperança é Jesus, a minha esperança é a sua mensagem, não morre. Se eu for crente, se eu for só membro de igreja, ela morre também. Então, irmãos, prestem atenção, meus filhos. Na visão de João, como eu disse, no capítulo 4, versículo 1, ele diz isso: depois dessas coisas, olhei e eis não somente mais uma porta aberta no céu. Eu vi a porta aberta, mas ouvi aquela voz de trovão, de grandes ondas, dizendo: sobe para aqui, eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer. Obviamente João subiu, já que foi dada a ele a revelação do Apocalipse. Apocalipse quer dizer profecia ainda não entendida. É isso que quer dizer Apocalipse. A palavra Apocalipse não tem nada a ver com o fim do mundo, necessariamente. Ela quer dizer, a palavra Apocalipse quer dizer profecia ainda não desvendada, ainda não compreendida. É isso que quer dizer Apocalipse. Aí transformar Apocalipse como fosse sinônimo de fim do mundo. Não, simplesmente as revelações foram dadas a João, eram de coisas que haverão de acontecer lá no fim do mundo. Mas não tem necessariamente a ver com Apocalipse a palavra não, tá? Com o tempo a gente mudou. Apocalipse tem a ver com fim de mundo. Não. Apocalipse quer dizer, repito, mensagem ainda não compreendida. No tempo certo nós vamos compreender. Por que é que eu digo que os pastores que ficam desvendando o Apocalipse aí são os arrogantes? Porque eu não vejo isso na Bíblia. Nem promessa na Bíblia de que haveríamos de entender. Jesus disse que no tempo certo nós saberemos. Foi isso que ele disse. Eu não vejo profeta posterior tentando desvendar uma profecia de um profeta anterior. Não vejo. Não vejo. Eu vendo ele dizendo, quando acontece, ele diz: olha, isso aqui é o que profetizou fulano de tal lá, não sei quanto tempo atrás. Que nem Pedro disse lá no Pentecoste. Isso que vocês estão vendo aqui, esse povo falando em línguas que eles não conhecem, língua de outros países, está lá em Joel, está lá escrito isso. Pois é. Mas o povo não disse, eles não andaram pregando antes de acontecer: gente, olha, o que está escrito lá em Joel é que nós vamos falar em línguas, está escrito, quer dizer isso. Não tem isso na Bíblia. Isso é arrogância. Eu já li não sei quantos livros de interpretação do Apocalipse, eu fico lendo, de que isso é arrogância desses caras. Há casos que você vê que é mesmo? Sim, há casos que você vê que é mesmo. Mas ali ele não está interpretando nada de difícil, não é? Porque dá para ver claramente. Né? Agora, o que é isso, o que é isso, o que é isso? Não tem dizendo para a gente o que é. Quando acontecer, eu vou saber. Quando acontecer, eu vou saber. Ah, isso aí é aquilo que está escrito lá no Apocalipse. A besta é o Papa, a besta é não sei quem. Quantas bestas já aconteceu nesse mundo, na história da humanidade? A igreja dizendo que é a besta. Jesus vem data tal, um cartório. Eu disse, Jesus vem data tal. Quantas datas já marcaram para Jesus? Mando de leso, arrogantes, falsos profetas. Então, na visão do mundo, irmãos, na visão do Império Romano, na visão do Império das Trevas, a ilha de Patmos era uma prisão da qual o profeta não podia sair. Pois o homem foi para o céu. Abriu-se uma porta e ele foi para o céu. João não tinha o que fazer. Ele estava preso numa ilha e não tinha o que fazer. Não foi que ele fugiu de lá. Ele não fugiu de lá. Ele foi levado para o céu de uma forma extraordinária. De uma forma milagrosa.
Ele não tinha como reagir ao governo de César. Nem isso era da sua competência como apóstolo. Jesus nunca, não tem na Bíblia lugar nenhum mandando você se revoltar contra governos. Ao contrário, nem criticar governos. Ao contrário, tem dizendo para você ser obediente aos governos. Eles foram colocados aí por Deus, é isso que tem na Bíblia. Aí nós estamos tão conformados ao mundo que agimos como o mundo. Inclusive como igreja, revolta, não sei o quê, a igreja é importante, vai se reunir com o presidente, vai não sei para onde, faz um fórum, não sei de quê. Mas onde é que tem na Bíblia qualquer orientação para a gente fazer isso? Entrar em política e não sei o quê. Ah, porque tem no Velho Testamento, tinha no Velho Testamento. Aquela realidade deles era outra. Eu tenho que tirar dali apenas o ensinamento espiritual e não a prática. Aquilo era naquele tempo. Então mate seu filho apedrejado. Está lá escrito também que seu filho desobediente é para morrer apedrejado. Mate seu filho apedrejado, cumpra o que está no Velho Testamento tudinho. É brincadeira, irmãos. Mas o princípio continua, o filho tem que ser obediente ao pai. O pai tem que ter autoridade para o filho. Muito bem, irmãos queridos. João não tinha o que fazer. Porém, na dimensão sobrenatural, na dimensão do milagre, foi aberta uma porta no céu para o apóstolo, que lhe dava acesso direto ao céu, ao trono de Deus. Aí João pôde ver que o trono que detinha o poder na terra naquele momento, César, com todo o seu poder do Império Romano, não significava nada diante do poder que ele viu lá no trono do Deus Altíssimo. Isso sim é papel de igreja. É assim que Deus trata com a sua igreja. Apenas se arrependa e faça o que ele mandou. Só isso. Irmãos, isso mesmo aconteceu com Geazi. Eu nunca preguei sobre esse trecho de Eliseu com Geazi. Geazi era um jovem de Eliseu. Não é? Isso está lá, segundo livro de Reis, capítulo 6. Então, Eliseu era um profeta que confrontava os reis, naquele contexto de Israel, o erro de próprio Israel, de tudo. Aí o rei da Síria, que ia destruir Israel, foi lá para pegar Eliseu. Aí Geazi, o jovem do profeta, quando viu o exército que foi lá prender o profeta, ele disse: ai meu Deus, está tudo perdido. Então Eliseu olhou para o seu jovem, que estava apavorado diante do exército da Síria, e orou para Deus, para que Deus abrisse os olhos ao seu moço. Deus atendeu a oração do profeta, Deus abriu os olhos a Geazi e ele olhou lá em cima, carros e cavaleiros e mais cavaleiros do céu. O jovem não tinha percepção. Foi Eliseu que reagiu, que jogou flecha em cima do general, pedra, ou o que quer que seja. Não. Então, irmãos, tinha cheio de cavaleiros e carro de fogo em redor de Eliseu. O jovem viu. Assim como a visão sobrenatural dada a Geazi, foi dada agora a João. Coitado, numa ilha, ferrado. O império do mundo contra ele, eu vou fazer o quê? Nada, nem tem que fazer. Quem faz é Deus. Levou ele lá para o céu. Escreva aí as cartas que eu estou mandando. E depois que ele escreveu tudinho, agora vem aqui no céu que eu vou lhe mostrar o que é que vai acontecer. Mas também não explicou para ele o que era aquilo. Apenas disse. Então, irmãos, na sequência da visão, nós vemos aqui, João viu na mão direita daquele que estava sentado no trono, nós lemos aqui, capítulo 1, um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Foi dada essa visão ao João lá no trono. Aí ele viu também um anjo forte perguntando sobre quem era digno de abrir ou de desatar aqueles selos do livro. E constatou que não havia ninguém. Nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Não havia ninguém que pudesse abrir e nem mesmo olhar para o livro. Versículos 2 e 3. Novamente nós vemos a fraqueza do ser humano, mesmo lá no céu. Ele foi levado ao céu, abriu a porta, ele foi levado.
Olha a fraqueza do ser humano lá no céu. Quando o anjo disse para João, quando foi dito lá que esse selo ninguém é capaz na terra, nem em canto nenhum, é capaz de abrir selos. João desatou no choro de novo, sem qualquer esperança. Está tudo, então pronto, está sem jeito. Está sem jeito. João de novo, literalmente chorou, está escrito, chorava muito João, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele, versículo 4, que nós lemos. Queridos, esse fato como outros, que já citamos aqui em outras orações, olha agora de Geazi, que eu nunca citei aqui, qualquer dia a gente prega sobre isso, servem para nos humilhar diante de Deus e confiar na onipotência de Deus, na soberania de Deus, na sabedoria de Deus, no juízo de Deus, na graça de Deus. Eu não sei quem é o meu Deus. Como é que eu vou entrar em desespero? Como é que eu vou precisar? Ai, olha, tá, fique calmo, meu bichinho, se acalme aí. Tudo bem, eu sei que tem pessoas fracas. E a Bíblia diz que a gente deve suportar esses fracos, suportar nos dois sentidos. Suportar a sua chatice e suportar dando suporte a ele. Mas olha, irmãos, presta atenção, vemos aqui como nós somos fracos. João no céu desatou no choro, porque ninguém tinha capacidade para abrir os livros, os selos. Já falamos aqui de Elias, alguns domingos atrás. Como é que um profeta do porte espiritual de Elias, que fez o que ele fez, no poder de Deus, diante do rei Acabe, diante de todo o povo, como é que se acovardou logo em seguida, com medo da rainha Jezabel, fugiu e pediu a morte? Entrou em depressão. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode um negócio desse? Já falamos aqui sobre Zacarias, o pai de João Batista, um homem que era sacerdote. Sua mulher Isabel, descendente de Arão, era uma mulher descendente de algum sacerdote também, está escrito lá, uma das filhas de Arão. Então ela era descendente de algum sacerdote. Então, irmãos, como é que pode? Oravam, diz que eles oravam direto para ter um filho. Aí já velho, sem ter filho, apareceu o anjo, que a Bíblia diz qual era o nome do anjo, era o anjo Gabriel. Apareceu e disse a ele, vocês vão ter um filho, igual na velhice. Ele duvidou. Ora, se ele duvidou, é porque ele não tinha mais esperança nenhuma de ter filho. Ele já estava velho, sua mulher Isabel também já estava velha, está lá em Lucas capítulo 1 logo. Então, irmãos, se ele duvidou, é claro, para que ele orava com a mulher dele? Estava dizendo que eles oravam direto para ter um filho. Então, se ele duvidou do anjo, é sinal que ele não tinha esperança nenhuma. A sua oração era tudo religião só, digamos assim. Orando só por orar, porque eu tenho que orar. Mas ele não acreditava mais que tivesse um filho. O anjo veio do céu dizer que ele ia ter filho, e ele não acreditou. Foi até castigado pelo anjo por causa disso. Ficou mudo até o menino nascer. E ir para o cartório registrar. Aí você vai dizer que o nome dele é João. Muito bem, então, irmãos, presta atenção. Nós já falamos nos 2 discípulos a caminho de Emaús, agora alguns domingos atrás. Está lá dizendo, iam tristes. E Jesus perguntou, por quê? Vocês estão nessa tristeza? Só tu não sabes o que aconteceu com o nosso profeta? Quer dizer, aquele que nós imaginávamos, está lá, aquele que nós imaginávamos que era o Messias, morreu numa cruz. Está tudo acabado. Perdemos esperanças. Ó, a esperança, a última que morre, pois é, morreu. Pode um negócio desse, discípulo de Jesus? Lucas 24, pregamos aqui um dia desse. Aí agora vemos João, o discípulo amado, um dos 3 mais íntimos de Jesus, círculo mais próximo de Jesus, perdeu totalmente a esperança, simplesmente porque não lembrou as palavras do mestre que lhe disse, toda autoridade me foi dada nos céus e sobre a terra. Toda autoridade. Mateus 28, 18, João não lembrou dessas palavras e perdeu completamente a esperança. Como é que pode? João chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. João chorava muito, com quem diz, está tudo perdido. No céu está tudo perdido. Mas novamente vem a graça de Deus, que maravilha. Assim como Deus se revelou a Elias, assim como Deus revelou a Geazi, para ele ver o que estava acontecendo ali. Assim como ele revelou aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Assim como ele revelou a Zacarias, pai de João Batista, o menino vai nascer, mas você vai ficar mudo porque duvidou de mim. Pois é, Deus de novo na sua maravilhosa graça, pelo anjo, não chores.
não chores. Cadê? Eu chorava muito. Todavia, um dos anciãos, nem foi um anjo, foi um dos anciãos, 24 anciãos. Esses 24 anciãos, a própria Bíblia diz que é o equivalente a 12 apóstolos e dos 12 príncipes de Israel, das 12 tribos. Muito bem. Então, irmãos, esse ancião chegou lá e disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Versículo 5, está aqui. Então João viu o cordeiro. João viu o cordeiro. O cordeiro que foi morto, mas estava vivo. Então a sua esperança reacendeu. Agora ele lembrou daquele cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Aquele que antes de subir para o céu lhe disse, toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Por que eu vou ter medo de Covid? Eu vou fazer o que tem que ser feito. Cuidar dos protocolos sanitários, de tudo. Eu tenho que cuidar, eu tenho que ser responsável. Não apenas por mim, pelos outros. Mas se eu for infectado e morrer, louvado seja Deus. Mandei dizer hoje para uma irmã. Fulano morreu. Eu respondi, na vida e na morte, louvado seja Deus. Ai, que peninha, não sei o quê. Olhe, Deus vai confortar seu coração. Isso é tudo papo furado. Isso é tudo psicologia. Eu não sei o que é a morte. Eu tenho um sentimento? Tenho. Eu sinto. Mas eu sei o que é a morte. Eu vou chorar? Vou. Mas eu sei o que é a morte. Então pronto. Por que eu vou precisar agora de alguém ficar agora, de 3 dias aqui me chalerando, não sei o quê? Irmãos, olhe, na sequência da visão, quando João viu o cordeiro tomar o livro das mãos daquele que estava sentado no trono, então começou uma verdadeira erupção de louvor. Os 4 seres viventes, junto com os 24 anciãos, começaram a cantar. Nós cantamos aqui, ainda agora. João viu uma verdadeira erupção de louvor, iniciando no céu, com os 4 seres viventes, que eu não sei quem são, nem é da minha conta, um dia eu vou saber. Os 24 anciãos, que a Bíblia diz o que é que representa. Então, irmãos, depois miríades e miríades, milhares e milhões de anjos, e depois todo o ser da terra. Caramba, que coisa maravilhosa! Foi assim que foi confortado o coração do homem, mostrando a ele o poder de Deus, e não poder dado a ele de alguma coisa. Versículo 7 a 12, vamos ler porque é bonito. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoava um novo cântico, dizendo, digno é de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares, proclamando em grande voz. Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e glória e louvor. Irmãos queridos, prestem atenção, meus irmãos queridos. 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre o céu e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que há estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, vejam no êxtase que foi dado ao apóstolo de ir ao céu e tudo. Irmãos, vocês sabem o que é isso? Começa o louvor com os 4 seres viventes.
louvor ao Cordeiro. Os 24 anciãos, eu estou dizendo desses 24 seres viventes, eu não sei o que é isso, eu não me lembro de ter visto na Bíblia o que é, mas 24 anciãos diz que representa mais ou menos os 12 apóstolos e os 12 príncipes, as 24 portas de Jerusalém, está dizendo lá que representa isso. Então, irmãos, que maravilha! Depois um coro de anjos se juntou a eles, miríades e miríades, milhões e milhões. E depois, todo ser criado, todos cantando. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, essa é a nossa esperança de um dia fazer parte desse coro. Eu quero lá saber de Covid ou de o que for. Tudo isso é possível e passível de acontecer no mundo e vem de Deus. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Só isso. Então que coisa maravilhosa, irmãos. João, naquele momento de êxtase, mesmo vivendo a dura realidade do mundo caído, o pobre estava preso, o último apóstolo, sem a mínima chance de escapar, sem chance de reagir, nem era a função dele reagir, coisa nenhuma. Mesmo nessa situação, mesmo lá no céu, duvidando do negócio, não pôde deixar. Eu imagino como ficou o coração desse apóstolo, profeta, pecador, homem fraco. Eu imagino como ficou este homem vendo essa maravilha. Jesus mostrou a ele isso. O cântico triunfal de toda a criação. Meu Deus do céu. Imagine como se encheu de louvor o coração desse velho profeta. Por lembrar quem é este Jesus, o Cordeiro, que disse: eu tenho todo o poder, toda a autoridade, sobre a terra, no céu, onde quer que seja. Eu tenho toda a autoridade. Pois é, eu tenho autoridade para abrir os selos. Meu Deus, imagine, irmãos, lembrar. E nós conhecemos essa história, está escrito para nós. Ele não tinha, não. Nós temos. Irmãos, o nosso juízo, o juízo da igreja, será muito mais severo do que o juízo de Israel. Porque a igreja tem o Velho e o Novo Testamento escrito com tudo o que aconteceu e que há de acontecer. Israel não tinha. Os apóstolos não tinham. A igreja do Novo Testamento, essas igrejas aqui, de Esmirna, Tiatira, não sei o quê, eles não tinham isso. Nós temos. Então o juízo, quem disse isso? Jesus. Lembram? Lá em Cafarnaum? Corazim? Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Ai de ti, Cafarnaum. Porque se Sodoma tivesse visto e ouvido o que vocês viram e ouvido, eles teriam se arrependido de pano de saco e cinza. Haverá muito maior juízo para vocês. Quem disse isso foi Jesus. Aí eu digo coisas aqui que eu sei que aborrecem irmãos, mas eu não estou inventando nada. Eu estou dizendo o que está na Bíblia. Palavras de Jesus, não foi nem de apóstolo, foi de Jesus. O juízo da igreja será muito mais severo. Mas muito mais severo. Como Jesus disse, a quem mais é dado, mais lhe será cobrado. Nós não temos essa história? Então, irmãos, o pobre do apóstolo lá, mesmo na situação do mundo, que está morrendo aos poucos, como diz a irmã, mas ele sabia quem era aquele cordeiro, agora ele lembrou. Aquele cântico de louvor de todo mundo, cantando louvor ao cordeiro, ele lembrou. Que esse cordeiro certamente cumprirá tudo isso que ele está me mostrando aqui. E nós temos que saber que esse cordeiro cumprirá todos os seus propósitos para esse mundo, conforme ele prometeu, porque ele é soberano sobre toda a sua criação, inclusive demônios, Satanás, inferno e os cambau. Ele é Senhor sobre tudo isso. Que essa esperança, portanto, irmãos, revigorante, que o anjo infundiu a pobre do João na situação em que ele estava. Imagine a situação que o João estava. Era muito pior do que a nossa com Covid. Está todo mundo livre aí para ir bem entender. Inclusive brincar com a Covid. Irresponsável.
Alguns pegam porque são irresponsáveis mesmo. Não se cuidam, não estão nem aí. Eu de vez em quando vou lá na praia pegar um sol com Margarete de manhã. Até porque tem que ir. Véinho, tem que pegar um solzinho lá. E eu vejo a quantidade de gente andando lá sem máscara, sem nada, como se não tivesse Covid, não tivesse nada. Digo, mas são os irresponsáveis. Bom, então, irmãos, olha só. Que essa esperança revigorante que o anjo infundiu no velho João sirva para nós. Jesus, o nosso supremo pastor, está no controle de todas as coisas, inclusive dessa pandemia. A pandemia não é do cão, não. De vez em quando eu vejo dizendo aí, um irmão manda para mim, um pastor não sei quem, está chamando todo mundo para fazer uma corrente de oração contra esse demônio que está instalado nessa doença. E que demônio, meu Deus do céu, esse povo faz culto a demônio. O povo dá um valor a demônio que ele não tem. Demônio é servo de Deus, Satanás é servo de Deus. Pode até ser ele que está à frente dessa Covid. Sim, mas foi Deus quem mandou. Ele não faz nada por ele mesmo assim, sem mais nem menos, não. Não existe isso, não. Há um Senhor dessa criação, inclusive de Satanás e seus demônios. Ele não age por conta própria para fazer o que eles querem a tempo e a hora, não. Não é assim, não. As pessoas que pensam assim não sabem quem é Deus. Cultuam mais demônio do que o próprio Deus. Então, irmãos, ele está no controle. Não há doença, não há sofrimento, não há desemprego. Nada foge ao controle do Senhor do universo. Por isso que todo ser vivente vai cantar no último dia. A Ele seja a honra, o louvor e a glória para todos sempre. Amém. Como está escrito lá em Filipenses, todo joelho se dobrará e todo joelho, toda língua confessará que Tu és Senhor. Está escrito em Filipenses isso lá. Capítulo 5, versículo 11, 12, sei lá, por aí. Está escrito isso. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Tu és Senhor. Ainda que vá para o inferno. Ele vai para o inferno dizendo, Tu és Senhor. Não tem jeito. Então, irmãos, esse mundo caído não pode controlar as nossas vidas. Esse mundo caído não pode nos intimidar. Me jogue na ilha de Patmos, onde for, tudo bem, eu fazer o quê? Se revolte, puxa uma espada, vai feito Pedro, lambanceiro, que sempre foi o apóstolo Pedro, querer empatar que Jesus fosse preso e morto. Ora, tenha paciência, meu amigo, você não sabe da Escritura não? Jesus disse para ele, você não sabe não das Escrituras? Se você impedir que eu seja preso, como é que vai se cumprir as Escrituras? Num bom paraibano, seu leso. Então, meus queridos, nada foge. Esse mundo caído não pode nos intimidar. Nenhum acontecimento sobrevirá ao povo de Deus em especial, sem o seu consentimento, na verdade, sem a sua providência. Por isso, não podemos perder a esperança. Nunca. Nunca. Não podemos ficar reféns de pastores psicólogos. Ai, pastor, por favor. Que povo é esse que não sabe quem é Deus? Que pastor é esse que nunca ensinou a sua igreja? Isso é o que dá ter pastores de televisão, que na verdade não é pastor de ninguém. Ah, que maravilha, eu assisti a pregação do pastor tal. Ele é teu pastor? É. Ele sabe como é a tua vida. Ele te orienta em alguma coisa. Não, ele faz uma pregação lá genérica para agradar todo mundo, para botar like, não sei o que lá, e like, não sei quantos, 500 mil likes, não sei quantos. Pronto, é só isso que ele quer. Ele vai te pastorear em algum momento? Não. Procura ser pastoreado por ele, para tu ver se ele vai te pastorear. Já houve ocasião de eu entrar ao vivo, na nossa igreja. O pastor pregou lá, eu disse, está errado, eu entrei na hora, está errado. Isso que ele disse aí está errado. Quase que me crucificam pela internet, porque o pastor disse aquilo, é uma divindade. Como é que eu aqui de João Pessoa fui dizer que estava errado? Quase que me crucificam pela internet. Está errado. Então, irmãos, prestem atenção, meus filhos. Prestem atenção. Nós temos a palavra de Deus para nos dar esperança. Eu acho que é Romanos 15:4. Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que tenhamos esperança. É isso mesmo? Romanos 15:4, bora ver rapidinho aqui, só para dizer direitinho para a gente. Se não for, eu acho aqui para dizer para os irmãos. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Isso serve ou não serve?
Eu tenho que ter esperança na palavra de Deus. De novo eu repito, consulta os tempos passados. Como o profeta disse. Como é a história de Deus e do povo de Deus? Como é? Deus mudou? Não. O povo de Deus chamado mudou? Também não. Continua desobediente à palavra que nem Israel foi do mesmo jeito. E se depravando cada vez mais, se mundanizando cada vez mais. A gente não pode perder a esperança, irmão. E a nossa esperança está na palavra. Lembremos sempre. Assim como João vivenciou, viu e escreveu porque Jesus mandou. Mesmo enfrentando tribulações as mais diversas do mundo tenebroso em que ele vivia na época, não podemos perder a esperança. João perdeu a esperança lá, inclusive no céu. Não precisamos temer os males que uma pandemia pode nos causar, por exemplo, como é o que está na moda agora. Como João, precisamos ver o que está além. Coitado do João, para ele estava tudo liquidado. Jesus o levou ao céu. E lá, mesmo ele farrapando, lá no céu ainda, foi mostrado a ele. Eu vou lhe mostrar o que é que está além. Eu já venci. Eu já venci. Olha as multidões cantando louvores ao Cordeiro. Aí até mostrou para ele como se dá essa vitória. Detalhe, a luta não é da igreja. Coisa nenhuma. Deus está à frente de tudo isso. Mostrou a João que essa peleja é a nossa vida. Eu não vou lutar contra ninguém, é a nossa vida. A nossa luta é uma luta por santidade. É o que se chama batalha espiritual, só isso. Nosso dia a dia, é só isso. Pois é, irmãos. Como João, precisamos ver o que está além. E a Bíblia já nos mostra isso. Ele viu que o poder das potestades desse mundo, governador que fecha igreja, deixa ele fechar, meu amigo. E eu tenho que me submeter. Ele não me proibiu de adorar o meu Deus. Ele não me proibiu de ensinar a vocês. Então, fecha. Pode até derrubar com a pá mecânica se ele quiser. Isso não vai alterar em nada o nosso culto e a nossa adoração. Deixa os governantes fazer o que eles têm que fazer. Eles foram eleitos para isso, então pronto. Eles vão prestar conta disso. As potestades desse mundo passageiro, João viu isso, o poder dessas potestades. Ele viu que o sofrimento da igreja, que ele estava passando lá como líder da igreja, é passageiro. Ele viu o futuro. Ele viu que devemos ter esperança sempre, porque o Cordeiro já venceu. O Cordeiro de Deus já venceu o mundo, já venceu a morte e disse a ele mesmo: eu tenho a chave da morte e do inferno. Eu vou ter medo de quê? Por isso, irmãos, os 4 seres viventes e os 24 anciãos que iniciaram o louvor, concluíram com um amém. Prostraram-se e adoraram a Deus, versículo 14. E os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram, amém. Que Deus nos conceda a graça, meus irmãos, para manter a eterna esperança de que em breve faremos parte desse coro, como nós cantamos aqui ainda agora, a capela. Nós faremos parte desse coro celestial, diante do trono do nosso Senhor, um coro para louvor da sua glória. Amém.